vamos falar de outras barbáries. Vai lá. Vamos sim, Reinaldo. Continuam as buscas pelo jornalista inglês, o Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, e pelo indigenista brasileiro Bruno Pereira, que é servidor licenciado da FUNAI. Eles viajavam pelo Vale do Javari, no Amazonas, e segundo o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados, o último registro que se tem dos dois aconteceu na manhã do domingo, desse último domingo, na comunidade de São Rafael. Eles desapareceram quando se deslocavam de barco pelo rio Itaquaí, após uma visita aos limites da terra indígena Vale do Javari. A Marinha é a responsável pelos trabalhos de busca, que contam com um helicóptero, 2 embarcações e uma moto aquática. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou nas redes sociais que homens da Força Nacional também estão atuando nessas buscas. Vamos avançar mais um pouco aí. PF e investigações, vai lá. Em paralelo a essas buscas, a Polícia Federal investiga o desaparecimento e começou a ouvir testemunhas do caso. Ontem à noite foram levados a depor 2 pescadores que tiveram contato recente com a dupla. A princípio, a notícia era de que eles teriam sido presos, mas a própria PF emitiu uma nota depois afirmando que eles foram levados apenas para depor. Como a gente informou aqui ontem, o servidor afastado da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, vinha sofrendo uma série de ameaças por causa do trabalho que ele faz de proteção aos indígenas. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso a um bilhete com ameaças explícitas a ele. O recado foi entregue no escritório de advocacia que representa a organização para a qual ele vinha trabalhando voluntariamente em Tabatinga, no Amazonas. O texto diz o seguinte: sei que são vocês que estão perseguindo o trabalhador que pescam para sobreviver. Estamos cansados dessa perseguição de vocês contra a família do trabalhador. Sei que quem é contra nós é o Beto Índio e o Bruno da FUNAI é quem manda os índios irem prender nossos motores e tomar os nossos peixes. Se querem dar prejuízo, melhor se aprontarem. Está avisado. Um dos detidos ali para depoimento, ao menos, se não me engano, o apelido dele é Churrasco. Isso. Ele tinha um encontro marcado com os dois e não compareceu ao encontro, né? As circunstâncias não estão muito claras. Então, por que ele prestou depoimento? Porque ele tinha um encontro marcado, depois não apareceu. Então, porque não apareceu, a hipótese poderia ser uma cilada. Aí prestaram depoimento, mas não foram detidos. Essa área em que eles estão, vejam só, essa área aí do Javari, toda ela é do tamanho de Portugal, é enorme, né? Agora, eles não se perderam numa área do tamanho de Portugal, eles estavam numa área específica, eles estavam nesse rio, então é uma área relativamente pequena onde eles desapareceram, até onde se tem notícia da última vez em que eles mantiveram contato, já próximo da fronteira com o Peru, tá? É uma área complicada, sem dúvida nenhuma, por várias razões. Vai lá. O ex-servidor da FUNAI, o Antenor Vaz, que já foi o chefe do órgão no Vale do Javari, essa região sobre a qual a gente está falando, disse que o desaparecimento do Bruno Araújo Pereira e do Dom Phillips expõe o total abandono a que os servidores indígenas foram relegados nessa região. A afirmação foi feita em entrevista à BBC, a agência. O território, segundo Vaz, tem sofrido com invasões crescentes de caçadores, pescadores, madeireiros e também garimpeiros. Ultimamente, segundo ele, também tem crescido a ação de narcotraficantes na terra indígena, que fica justamente na fronteira entre o Peru e a Colômbia. E ele disse o seguinte, ele que é consultor internacional: o tráfico de cocaína, especialmente vinda do lado peruano, é muito grande, segundo Vaz. Olhem aqui. É claro que a região é muito perigosa. Agora, o que nós vamos constatar, e com mais clareza daqui a pouco, né, é que essa é uma área que foi abandonada nos últimos tempos, infelizmente. Vai culpar o governo Bolsonaro? Eu não vou culpar ninguém. A questão não é de culpar. A questão de saber quem tem a responsabilidade de cuidar dessas áreas. Até porque, de fato, é território brasileiro. Eu acho muito curioso, porque tem um discurso sobre a Amazônia que quer internacionalizar, porque as ONGs, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que lá. E as ações que desmontam
equipes de vigilância. As ações que prejudicam a fiscalização entregam essas áreas a Deus dará. Inclusive a ação de narcotraficantes também. Né? E é claro que há um discurso triunfante, violento, agressivo, contra aqueles que lutam pela preservação. Nessa área já morreu um funcionário da FUNAI, chamado, se não me engano, Maxwell. Assassinado. Mas ele não foi assassinado na mata. Ele foi assassinado na área urbana. Só vê para mim a data aí, meninos. O Maxwell dele tem X e tem C. Ele foi assassinado na área urbana. Foi execução. Entende? Então, é gente que está inconformada com aqueles que estão lutando pela preservação. Foi em setembro de 2019. Setembro de 2019. Maxwell o quê? Tá com o sobrenome? Maxiel Pereira dos Santos. Maxiel, né? Maxiel, é isso. Maxiel é isso Pereira dos Santos. C, né? Eu lembro que eu registrei isso, é isso? Isso. Maxiel, com X e C. Foi assassinado a tiros. Em área urbana. E eu acho que o governo não está se dando conta da gravidade das coisas e da repercussão que isso vai ter. Inclusive nós vamos ver. Tem coisas ali muito mal paradas, né? O Bruno tinha sido punido, vocês sabiam? Pelo governo. Ele estava afastado da FUNAI, que ele tinha, Bob Furruia, sido punido por combater o garimpo ilegal. Então essa é a hora em que se evoca a responsabilidade. Olha aqui. Quer ver? Olha lá. O Bruno Araújo Pereira foi retirado do cargo que ele ocupava até 2019 de Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém-Contratados, chefia desse departamento, depois dele coordenar uma operação que expulsou centenas de garimpeiros da terra indígena Yanomami em Roraima. Na ocasião, agentes destruíram equipamentos dos garimpeiros e apreenderam também um helicóptero. Segundo informações, depois de sair de licença... Esse Vaz de quem a gente falou há pouco, né? Sobrou aí. O Antenor Vaz. Quem passou essa informação foi o Antenor Vaz. Ex-servidor da FUNAI. Ele falou que depois de sair de licença, o Bruno Araújo Pereira vinha trabalhando como assessor da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, principal organização do território indígena. E depois do desaparecimento do indigenista e do jornalista inglês Don Phillips, a própria FUNAI afirmou que Pereira não estava na região em missão institucional, dado que se encontra de licença para tratar de interesses particulares. Colegas afirmam que Pereira, um dos mais destacados indigenistas da geração dele, pediu licença da FUNAI para que pudesse continuar agindo em prol de indígenas em um momento em que a fundação restringia drasticamente a atuação em defesa das populações. Tá aí. A ação dele contra o garimpo é um fato, a punição que ele recebeu é outro fato. Como é um fato que existe, infelizmente, um discurso de estímulo à ocupação de terras indígenas, um discurso feito de maneira irresponsável. Porque ainda que fosse o caso de fazer um grande debate nacional sobre reservas, riquezas que estão lá, que podem ser exploradas, evidentemente isso não pode ser falado assim no corredor, aqui e ali, num ato de fúria, porque isso estimula as pessoas a ir para cima. Sim, até porque de fato existe muita gente pobre envolvida nisso tudo, mas geralmente os que estimulam, pobres não são. Né? São bandidos organizados. Não é mesmo?